Bom dia a todos. Aqui estamos nós na presença do Senhor para iniciarmos essa live, que na realidade é a nossa escola bíblica dominical. Eu venho chamar sua atenção para que esses próximos minutos, não sei quanto tempo nós ficaremos aqui, mas seja o tempo que Deus permitir que nós estejamos juntos, possamos passá-lo na presença do Senhor, com toda a reverência diante do Senhor, como se estivéssemos ali mesmo na igreja. Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus abençoe muito o seu lar, nesses instantes difíceis que nós estamos vivendo em nosso país. Eu quero convidar você a estar orando comigo, nesse instante, buscando a face do nosso Deus e pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos os amados que estão aí acessando agora, que juntos, num só pensamento, possamos buscar ao Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai, aqui estamos humildemente em Tua santa presença. Reverentemente buscamos ao Senhor, meu Deus, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus, nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-me, Senhor, meu Deus, a transmitir a Tua palavra na autoridade do Teu Espírito Santo aos meus irmãos. Abençoa-nos a todos, Pai, pois passamos por dias tão difíceis no nosso país e no mundo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lembra-te da Tua misericórdia, Senhor, e vem, Senhor, meu Deus, ao nosso encontro. Nós não somos dignos, não somos merecedores, mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos visita, Senhor, trazendo, ó Deus querido, cura, trazendo, ó Deus querido, paz, trazendo transformação, Senhor, a todo o nosso país. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2. É um texto que fala sobre a obediência às autoridades. E por que eu quero falar sobre isso hoje com você? Porque eu creio que esse é um tempo muito importante para todos nós, cristãos e cidadãos do nosso país. Um tempo em que nós devemos cooperar com as nossas autoridades no combate a esse vírus que aí está, e aquilo que eles nos pedem é essencial, a nossa obediência, a nossa cooperação, para que possamos vencer esse momento tão difícil. Eu quero ler aqui, então, em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, o que diz a palavra de Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Vejamos algumas coisas aqui importantes desse texto para facilitar a nossa compreensão. Primeiramente, quem deve se sujeitar às autoridades? Aqui diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, todos, indistintamente, homens, mulheres, qualquer cidadão que reside em nosso país deve obediência às autoridades. Não é uma questão se você gosta ou não da autoridade. Não é uma questão se você votou nesse ou naquele candidato. Não é uma questão se você, por uma ideologia, é a favor ou contra
a polícia militar, ou a favor ou contra determinado partido político. O que diz o texto bíblico é que é nosso dever nos sujeitarmos às nossas autoridades. Lembremos que quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, o mundo daquela época tinha como autoridade os romanos. Mesmo os judeus tinham sobre eles as autoridades dos romanos. Então eles tinham que se sujeitar àquelas autoridades, quer eles gostassem delas ou não. E lembremos que eles viviam um império, não era uma democracia, mas era um império, e o imperador romano ele é que determinava tudo o que deveria acontecer, e muitas leis e muitas coisas que eram ali colocadas eram difíceis para um cristão, para um judeu ou para alguma pessoa de algum outro povo sobre os quais os romanos eles dominavam. Mas Paulo, mesmo diante disso, fala sobre a importância da obediência à autoridade. Obediência à autoridade. Um segundo ponto é por que devemos obedecer às nossas autoridades. Em primeiro lugar, porque diz a palavra do Senhor que não há autoridade que não venha de Deus. Você sabe disso. Esse é um texto bastante conhecido da palavra. Não há autoridade que não venha de Deus. Deus é quem dá autoridade. Ninguém tem autoridade simplesmente porque a tomou. Mesmo os mais tiranos da terra, nós acreditamos que Deus é soberano e Ele permite segundo a sua vontade para a sua própria glória e de acordo com seus propósitos e planos. Nós não compreendemos o porquê. Muitas coisas acontecem, mas convém que nos lembremos do que diz a palavra do Senhor, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. Deus é capaz de levantar um rei de um outro povo e chamá-lo de meu servo para executar as suas vontades, porque Deus é soberano. Ele faz as coisas conforme a vontade, os planos e os propósitos dele. E muitas vezes até mesmo para julgar uma nação, um povo, conforme a sua vontade. Então não há autoridade que não venha de Deus. Por que devemos obedecer? Porque as autoridades que existem, diz o texto também, foram por ele estabelecidas. Então que fique claro isso. Quem estabelece reis, conforme está escrito no livro do profeta Daniel, quem estabelece reis, quem tira reis, quem coloca governantes e tira governantes acima de tudo é o próprio Deus. Isso não nos isenta das nossas responsabilidades, logicamente. Soberania de Deus e responsabilidade humana são paradoxos bíblicos que ali estão e não há como nós fugirmos deles. Então, o que nos compete é obedecer às autoridades, e enquanto estas autoridades estiverem sendo fiéis no cumprimento dos seus deveres e não se colocarem no lugar de Deus sobre a nossa vida. Porque se fosse esse o caso, conforme diz a palavra de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porém, quando estas autoridades elas estiverem fazendo aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é correto, perante a lei, perante a sociedade e perante a vontade de Deus, é nosso dever obedecê-las. E aí Paulo trata sobre as consequências da desobediência. Ele diz algumas coisas aqui importantíssimas para nós. Em primeiro lugar, ele diz que aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Vou ler novamente. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu.
Então, colocar-se contra uma autoridade governamental instituída por Deus para cumprir os propósitos de Deus é colocar-se contra o que Deus instituiu, ou seja, é colocar-se contra o próprio Deus. Essa é a questão aqui abordada por ele. Então, a importância de obedecermos às nossas autoridades, porque obedecendo-as, nós estaremos também obedecendo o próprio Deus que a instituiu. Outra consequência que ele traz é que aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A desobediência à autoridade governamental traz condenação sobre aquele que desobedece. Condenação de quem? Condenação da autoridade e condenação do próprio Deus, porque lembre-se, acima de tudo, que colocar-se contra uma autoridade instituída por Deus é colocar-se contra o próprio Deus que a instituiu. E aqui nós não estamos tratando de forma de governo, se é uma monarquia, se é uma democracia, se é uma ditadura, nós não estamos colocando nada a respeito disso. E o que nós estamos falando é que, como cristãos, o nosso dever é obedecer e honrar as nossas autoridades, a não ser que estas autoridades, de maneira rebelde também, se coloquem contra a autoridade divina, a autoridade de Deus, e assim exijam de nós que descumpramos de maneira clara a palavra de Deus em alguma questão grave, séria, que diz respeito à nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Olhe só o que disse o reformador João Calvino. Ele escreveu assim: os que governam são constituídos protetores e mantenedores da tranquilidade, da honestidade, da inocência e da modéstia públicas, e devem ocupar-se em manter o bem-estar geral e a paz comum. São revestidos de poder para reprimir e punir rigorosamente os malfeitores, por cuja maldade é perturbada a paz pública. Então, as nossas autoridades, elas estão incumbidas por Deus de deveres específicos, de proteção, de tranquilidade, de honestidade, de inocência, de modéstia pública, e devem ocupar-se de bem-estar geral e paz comum. Olha que importante isso para o nosso momento aqui em nosso país. O momento em que estamos vivendo é dever da autoridade, do magistrado, das autoridades governamentais ocupar-se em manter o bem-estar geral e a paz comum. E para isso são revestidas de autoridade, de poder para reprimir e punir rigorosamente os malfeitores. Quem seriam os malfeitores? Aqueles que desobedecem à autoridade. A confissão escocesa, que é uma confissão reformada também, escrita por John Knox e outros reformadores lá na Escócia, diz assim: enquanto príncipes e governantes vigilantemente cumprirem sua função, quem quer que lhes recuse auxílio, conselho e assistência, nega-o a Deus, que pela presença do seu lugar-tenente lhe solicita isso. Então hoje, quando as nossas autoridades, elas vêm a público, decretam leis para conterem o contágio que aí está, trazendo um malefício para toda a população, pensando no bem-estar de toda a população brasileira, qual é o nosso dever? Nosso dever é cooperar com elas, colocar-se contra elas, falando coisas contra aquilo que elas nos orientam. Meus amados irmãos, amigos, todos os que nos ouvem, é colocar-se
contra a autoridade de Deus e trazer para nós mesmos condenação. Então nós devemos tratar isso com muita seriedade, Recusar-se a auxiliá-las, meus amados irmãos, é trazer sobre nós condenação. Condenação de quem? Delas? Não somente delas. A condenação, acima de tudo, do nosso Deus. Então é nosso dever responder às nossas autoridades de maneira afirmativa num momento como esse em que nós estamos vivendo. A confissão helvética, que é uma outra confissão reformada também, ela diz assim: que os súditos, pois, honrem e respeitem o magistrado como ministro de Deus, que o estimem, colaborem com ele, orem por ele como por um pai e obedeçam às suas decisões justas e legítimas. Essa não é hora das nossas próprias autoridades provocarem-se umas às outras. Presidente e governantes do nosso país devem se unir, não utilizar este momento para campanhas políticas. Não é esse momento. Em nome de Jesus Cristo, nós dizemos a vocês, nossas excelências, nossas autoridades, em nome de Jesus, é hora de vocês se unirem pelo bem do povo, lembrarem-se quem os colocou aí. Nós vivemos uma democracia? Sim. Nós votamos? Sim. Mas, acima de tudo, quem os colocou, quem permitiu que vocês estivessem aí, foi Deus. E é dever de vocês agora se unirem, esquecerem-se de que partido político são, esquecerem de eleições que virão e pensarem não no bem pessoal de cada um de vocês. E olha, nós não estamos aqui dizendo quem está falando o certo ou quem está falando o errado. Nós não estamos aqui para julgar o A ou o B. Nós não estamos aqui para defender partido político A ou B. E nós agora devemos nos esquecer disso, meus amados irmãos. Nós estamos numa luta, numa batalha. Pessoas estão morrendo, vidas estão sendo ceifadas por um vírus terrível que aí está assolando o mundo. Essa é uma hora de nos unirmos, de lembrarmos que somos um povo, uma nação, e pelo bem dessa nação, todos nós cooperarmos, orarmos, dobrarmos os nossos joelhos, pedirmos pelas nossas autoridades, que Deus conceda sabedoria e direção a elas, para que elas possam tomar as decisões mais assertivas, a fim de abençoarem o nosso povo. Esse é o momento, como povo, obedecê-las, ouvi-las, atendê-las e orar por elas, para que elas sejam usadas por Deus e a mão de Deus, a boa mão do Senhor esteja sobre elas e sobre todos nós. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé reformada, mais aceita no mundo reformado, aceita por nós presbiterianos, adotada por nós presbiterianos, diz o seguinte: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por motivo de consciência. A nossa consciência, queridos irmãos, diante de Deus. O que nos cabe fazer? O que nos cabe fazer então é obedecer às ordens que nos são dadas pelas nossas autoridades nesse momento crucial de nossa história e orar por nossas autoridades. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, o apóstolo Paulo exorta: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações,
intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento. É dever nosso, meus amados irmãos, obedecer, porque é importante que obedeçamos, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com todo. Perdão, meus irmãos, algumas vezes alguém entra aqui com o telefone, né? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Por isso é importante que nós obedeçamos. E diz a palavra do Senhor, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Perante Deus, nosso Salvador. Quando obedecemos às autoridades e oramos por elas, nós nos unimos a Deus no cumprimento da sua vontade. Olhe, o que é interessante, eu vou repetir isso. Quando obedecemos às autoridades e oramos por elas, nós nos unimos a Deus no cumprimento da vontade de Deus. Estaremos nos unindo ao Senhor. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que isso quer dizer? Que Deus não faz acepção de pessoas. De todos os povos da terra, Deus deseja salvar pessoas. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer nem na morte de um ímpio. Deus não tem prazer. O prazer de Deus está na salvação do ser humano. Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todos os seres humanos. Para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E que conhecimento da verdade é esse que Deus quer que nós cheguemos? Em 1 Timóteo 2, 5 e 6, a palavra de Deus nos diz: pois há um só Deus. Esse é o conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Meus amados irmãos, quando nós obedecemos às autoridades e oramos por elas, nós nos unimos a Deus no cumprimento do seu propósito. Nós revelamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo como autoridade suprema da nossa vida. Nós nos unimos para testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo a todos. Eu creio que nesse momento as nossas autoridades, elas não só precisam, mas elas contam com as nossas orações. Elas contam com as nossas orações. Sabem por quê? Porque elas muitas vezes se sentem perdidas. Elas precisam de Deus. E elas também, nesse instante, são humilhadas na presença de Deus, porque elas percebem que a solução dos problemas não está nas mãos delas. Então, convém a nós, como povo de Deus, como cristãos, não é ficar brigando, causando intriga no Facebook ou nas redes sociais se devemos ou não abrir ou fechar os nossos templos. Esse é o momento de nos unirmos em oração pela nossa nação. Aqueles que fazem o contrário do que nós estamos fazendo, porque nós entendemos que é uma hora de todos ficarem resguardados em seus lares, porque é isso que nossas autoridades têm dito, e isso não nos impede de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus, não nos impede de orarmos juntos, porque Deus é tanto Deus de perto quanto de longe.
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Deus não precisa de templos, meus amados irmãos. Nós precisamos, Deus não. Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Não existe um templo feito por mãos humanas que contenha a presença de Deus. Deus está em todos os lugares. E nós podemos agora, eu orando aqui, você orando aí onde você estiver, nós estaremos unidos, juntos, numa só alma, orando ao Senhor. E isso é maravilhoso, porque não há barreiras que possam impedir de nós nos unirmos agora em oração. Então, aqueles amados irmãos que estão fazendo diferente disso, oremos por eles para que eles compreendam, que Deus os abençoe, que Deus tenha misericórdia deles. Eles vão ter que responder diante do Senhor também, assim como nós. Mas não é hora de ficar um cristão alfinetando o outro. Não é hora disso, um achando-se superior ao outro, mas é hora de todos nós nos humilharmos perante o Senhor, pedirmos perdão pelos nossos pecados, pela nossa desobediência ao Senhor, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, orarmos e ajudarmos a todos aqueles que estão sofrendo, e há muitos que estão sofrendo muito mais do que nós nesse instante, meus amados irmãos. Que Deus tenha misericórdia daqueles que já estão nos hospitais, daqueles que já perderam entes queridos. Que Deus tenha misericórdia. Deus é soberano e Ele é o Deus do impossível. Então cabe a nós agora obedecê-lo, obedecendo às nossas autoridades. Paulo diz em Romanos 13, verso 4, que a autoridade é serva de Deus para o seu bem, que a autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Olhe que coisa importante, isso que nos diz a palavra do Senhor. Atente para o que diz a palavra do Senhor, ouça o que diz a palavra do Senhor, por favor. É hora de nos unirmos, meus amados irmãos e meus amados amigos. É hora de nos unirmos em oração, pedindo a Deus que Deus incline o nosso coração à obediência, a obedecê-lo e a obedecer às nossas autoridades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui em Romanos 13, 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Por quê? Porque pode ser que eles tenham que decretar leis para que nós fiquemos em casa. Eles não estão fazendo isso, eles estão recomendando de todas as maneiras para que nós, pela nossa consciência, tomemos a atitude certa. Mas se for necessário, eles terão que decretar leis e multas, como tem sido feito já em países da Europa, para que não saiam de suas casas. E se sairmos, teremos que pagar multa. Depois nós vamos ficar com raiva das autoridades? Vamos falar contra elas? Amaldiçoá-las? Quando na realidade seremos nós que estaremos desobedecendo? Então, nós devemos obedecê-las. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Esse é o nosso dever como filhos de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você evite sair esses dias, evite sair. Nossos cultos serão transmitidos por aqui, nos mesmos horários que nós fazemos em nossa igreja. Às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9h30 da manhã e às 19 horas, enquanto durar essa epidemia. E nós estaremos orando e esperando que o Deus misericordioso e maravilhoso a abrevie e cumprindo a nossa responsabilidade como cidadãos, obedecendo às nossas autoridades. Então, queridos,
na conclusão desse nosso estudo de hoje, nós vamos orar pelos nossos governantes. E eu convido você a orar conosco. Nós vamos orar pelos profissionais de saúde e de segurança pública, que são o exército que está à frente agora, aí lutando por nós. Que Deus tenha misericórdia deles. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você estiver. Abaixe sua cabeça. Ore comigo. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui humildemente na Tua presença, Pai, nos humilhando diante de Ti, pedindo misericórdia, Senhor, pedindo perdão, porque somos por natureza rebeldes, somos por natureza desobedientes. Ó Deus, somos por natureza, Senhor, pessoas que maldizem, pessoas que criticam, pessoas que, ó Deus, julgam. E nós estamos aqui agora para pedir perdão, Senhor. Perdão, porque tudo o que está acontecendo, Pai, apesar de o problema ter vindo, ó Deus, sim, o epicentro ter sido lá na China. Ó Deus querido, nós somos tão pecadores, tão miseráveis, ó Deus, que nós somos culpados também, Senhor, de tudo isso. Porque os nossos pecados, ó Deus, fizeram com que o Senhor se afastasse de nós. Ó Deus querido, nós temos blasfemado contra o Teu nome, nós temos zombado do Teu nome, nós temos usado o Teu nome em vão, e o Senhor disse na Tua palavra que não teria por inocente aquele que tomasse o Seu santo nome em vão. Agora o Senhor reivindica a santidade do Teu nome em todas as nações. Agora é a hora, Senhor meu Deus, que o Senhor nos dá de clamarmos, de mudarmos os nossos caminhos, de nos arrependermos e de buscarmos ao Senhor e pedirmos que o Senhor tire de nós todo orgulho, toda empáfia, toda altivez, ó Deus, toda crítica, todo juízo, e em lugar de dizer foram eles, que possamos dizer, ó Deus, fomos nós. Por nossa causa, Senhor, por nossa causa o Senhor permitiu. Ó Deus Todo-Poderoso, lembra-te de Jesus Cristo, nosso Senhor, e perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos e tem misericórdia de nós, meu Deus. Oramos pelos nossos governantes, tem misericórdia deles, para que eles se unam agora, Senhor, no propósito do bem comum da sociedade brasileira e de todos os outros povos, cada líder em cada nação. Tem misericórdia, concedendo-lhes sabedoria, concedendo-lhes, ó Deus querido, rapidez nas decisões, concedendo-lhes, ó Deus querido, inteligência, ó Pai. Abençoe os profissionais de saúde, todos os médicos, enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, todos aqueles que estão trabalhando, ó Deus querido, na linha de frente, ó Deus, na área de saúde. Abençoe, ó Deus, aqueles que trabalham na segurança pública, Senhor meu Deus, todos os militares, todos os bombeiros, todos os policiais civis, todos, ó Deus querido, aqueles que são policiais municipais, ó Deus querido, todos, ó Deus querido, que estão fazendo segurança em algum lugar, Pai. Em nome de Jesus, protege, ó Deus, estas vidas, cobre-os, ó Deus querido, com a Tua mão poderosa, abençoe seus familiares também, abençoe, ó Deus, para que haja equipamentos de segurança para todos, ó Deus querido, e abençoe, ó Deus, a nossa nação. Pai, tudo lhe entregamos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todo o nosso país. Deus abençoe a todas as nações do nosso planeta. Um abraço e, se Deus permitir, às 7 horas da noite estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos.